E aí a gente trabalha, o meu estilo de trabalho é trabalhar as pessoas, porque as pessoas é que alcançam os resultados. Olhando a cultura da organização, o fit cultural entre a pessoa e a cultura, mas especialmente olhando para as pessoas. Eu não me privo de dizer para pessoas coisas que eu preciso dizer. Então, por exemplo, se ela está se vitimizando, eu não me privo de dizer isso para ela. Olha, a culpa é tudo só dos outros? O coaching tem uma pergunta maravilhosa, que é a seguinte, que vale para todo mundo que está vendo aqui. Qual é a sua responsabilidade no problema que te afeta? Quer vender mais? Quer vender melhor? Venda Sim, esse é o seu podcast e a gente traz sempre convidados que têm conteúdo para te ajudar a vender mais e vender melhor. E hoje a gente traz uma convidada que não só traz um conteúdo para te ajudar a vender mais ou vender melhor, mas ela te ajuda a estruturar, melhorar os resultados gerais da tua empresa. É a Suzy Berbel, uma consultora empresarial que faz muito mais do que consultoria. Suzy, seja bem-vinda ao Venda Sim. Muito obrigada, Ed. Estou muito feliz de estar aqui com você, apaixonada por esse seu novo projeto e feliz por fazer parte dele. Que legal. E você também, né? Você também tem um projeto maravilhoso que a gente vai conhecer aqui um pouco do que a Suzy faz. Perfeito. A Suzy que começou quando, Suzy? Eu comecei aqui em Sorocaba em 1986. 86? Exato. Acesso à minha 40 empresa. anos atrás. Faz 40 anos, dia 26 de agosto, agora 40 anos de então acesso. Esse podcast também é um podcast comemorativo. Perfeito, sim. E que forma boa comemorar, mostrando o meu trabalho, como eu quero contribuir para essa cidade que me acolheu tão bem, como eu quero contribuir para o desenvolvimento das pessoas. Mas você começou muito jovem, né? Muito jovem. Você começou fazendo o quê, Suzy? Profissionalmente? Profissionalmente, lá em São Paulo, eu vendia feira por telefone. Feira? Feira. Congressos assim? Feiras? Não. Feira. Abacate, mamão, batata. Feira mesmo. Feira mesmo, né? Eu fui fazer faculdade e não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Eu tinha que trabalhar. E naquela época não existia o WhatsApp, não tinha comércio online, não Nada tinha disso. E-commerce, não existia. E eu fui trabalhar numa empresa que atuava em grandes condomínios entregando feira. Então, eu ligava para as pessoas com 16, 17 anos, isso. 17 anos, porque eu entrei na faculdade com 17 anos. E eu oferecia, o que você vai querer hoje? E aí as pessoas faziam pedido, a gente marcava à mão. Marcava eu tenho 64 unha, anos, tá? no bloquinho. Isso, e aí a gente entregava feira. Entregava a feira, os feirantes iam para os condomínios e montavam as barracas. Não. A gente pegava o pedido, tinha um armazém, esse pedido era separado conforme o que o cliente queria e aí fazíamos a entrega. Eu ficava só no atendimento. Mas era um negócio moderno, então. Moderníssimo, para a época, 40 anos atrás. Era uma feira delivery. É uma feira delivery, não tinha nem esse nome, mas era isso. Ninguém nem sabia o que ia vir pela frente. Tenho muito orgulho disso. Claro, é um começo ali que, de alguma maneira, colocou algumas camadas no seu cérebro em relação a vendas. É verdade, é isso. Lá eu aprendi que a gente não vende empurrando o produto ou o serviço para a pessoa. Eu tinha amizades com as pessoas que falavam comigo por telefone. Tinham pessoas que eram sozinhas, então eu marcava e perguntava como é que a senhora tá? A senhora melhorou da gripe? E o seu cachorro? Nossa, ela queria fazer compra só comigo. Quer dizer, lá atrás já começou a vir um pouco da essência da Suzy, que carrega até hoje, né, Suzy? Carrega até hoje. Essa coisa do relacionamento, da amizade. Perfeito. Você é uma pessoa que, né, já sempre teve essa característica. Quem que vai comprar o seu produto? É gente. Ah, mas eu vou vender para uma grande corporação. Atrás dessa grande corporação tem uma pessoa que está recebendo o produto. Então, é gente. Né? Se você não conhece de pessoas,
você não conhece de negócios. Essa é uma frase do Simon Sinek, Olha, um grande estudioso do comportamento humano atrelado às empresas, às organizações. Ele diz, seus clientes são 100% pessoas. Se você não gosta de pessoas, você não gosta do seu negócio. melhor fazer outra coisa. Perfeito. Vendas é gente. Mas sua primeira formação foi o quê? Jornalismo. Jornalista? Você é Isso, jornalista? Eu sou jornalista. Desde criança eu sempre falei muito. E aí os familiares diziam, meu Deus, você parece a Sandra Passarinho. Quem vai ouvir isso nem vai saber quem é. Quem é a Sandra Mas Passarinho? É uma jornalista antiga que trabalhava na Rede Globo. E eu me encantei com isso e, de fato, isso brotou em mim. Eu amo escrever. Eu fiz jornalismo como minha primeira formação, mas foi a primeira, porque depois disso eu nunca mais parei de estudar. E você fez alguma coisa na área de jornalismo, ou além de escrever? Eu trabalhei na Folha de São Paulo há 40 anos atrás, por um ano e pouco, e trabalhei no Estadão por um período menor Que eram em os São dois Paulo. principais jornais de São Dois Paulo, principais talvez do jornais de Brasil. São Paulo, exato. Do Brasil. Exato. E você escrevia matérias diversas ou tinha um segmento? Escrevia, mas imagine uma jovem de 17 anos, que foi meu primeiro estágio, trabalhando numa grande corporação. Eu era uma office girl ali, né? Eu estava ali de tudo, estava ali para tampar os buracos ali do jornalismo. E me metia em escrever, fazer revisão. Trabalhei na Rádio Jovem Pan também, esqueci disso. Em São Paulo? Em São Paulo. E aí a gente fazia o acompanhamento das matérias, escrevia algumas coisas. Tua família é de São Paulo? A minha família toda é de São Paulo. Embora eu tenha muitos parentes aqui, já há muitos anos, antes de eu vir, já tinha meus parentes, os Berbel, aqui em Sorocaba. E o que fez você vir para Sorocaba? Olha, eu não estava feliz, né? Mas eu nem sabia isso, sabe, Ed? Eu estava em São Paulo trabalhando numa empresa, numa agência de propaganda que fazia jornais e revistas para empresas. E eu não estava feliz, uma pressão exacerbada, aprendi muito lá, gostei muito do que eu estava fazendo, mas eu não estava feliz naquela empresa. E aí eu tinha amigos que moravam aqui em Sorocaba, uma galera que eu vinha visitar sempre, e eu resolvi vir para cá. Algo importante que eu preciso ressaltar dessa minha experiência com jornal e revistas empresariais, que, aliás, os meus primeiros 15 anos de acesso foi só isso, né? A minha empresa fez só isso, é que eu me apaixonei por isso. Eu lembro que a gente fazia jornais e revistas para grandes empresas, e uma delas era uma empresa de vidros, que todo mundo conhece, a Blindex. E eu fazia o jornal deles. E caiu uma pauta e a gente teve que colocar outra coisa no lugar rapidamente, porque aquele tempo não era como agora, que você dá um enter e a coisa vai, né? Tinha Pestap, tinha aquela coisa artesanal. Então, rapidamente, a gente tinha que trazer uma outra matéria. E a gente estava perto do Dia da Bandeira, e eu fiz uma matéria sobre o Dia da Bandeira, mas não aquela matéria convencional. Eu escrevi... as estrelas representavam que estados e passei um pouco de informação de cada um dos estados. Estou eu andando na Blindex, uma empresa que naquela época era uma empresa que só tinha mão de obra masculina na produção, né? Então, eu andando lá toda cheia de equipamentos, eu escuto, moça, só podia ser eu porque eu não tinha outra mulher lá. E aí eu parei e chegou um senhor e disse, a senhora tem mais jornalzinho daquele? Eu disse, tenho. É que minha filha levou na escola e a professora falou, como você conseguiu isso? E ela disse, foi meu pai que trouxe da empresa dele. E eu confesso para você que eu fiquei emocionadíssima, porque a gente estava fazendo diferença para alguém. A gente estava fazendo algo importante para alguém. Produzindo conteúdos que, de alguma forma, estava fazendo diferença. Exato. E aí você continuou no jornalismo por quanto tempo? Eu vim para Sorocaba em 1986. E aqui eu vim para fazer comunicação interna. E eu fiquei os primeiros 15 anos só com isso.
Só fazendo jornais e revistas para empresas. Corporativos. Isso. O público-alvo eram os colaboradores das empresas. Os colaboradores da empresa. Só não, porque isso é muito legal. Né? Eu fazia as entrevistas com as pessoas muito mais interessadas nelas do que propriamente no jornal, né? Então, fizemos coisas maravilhosas. Eu tive em grandes empresas aqui em Sorocaba, a antiga Faço. Eu estou no livro de recordes porque eu fui... Agora eu não sei mais se eu estou, tá? Preciso até rever isso. A jornalista que fez mais edições de jornal corporativo. Eu fiz 29 anos. Olha, então temos aqui uma jornalista histórica. Se não está lá no livro dos recordes, pelo menos está lá no topo. Está perto. Está no topo. Você fez muito, então, jornal corporativo? Muito, muito. Para grandes empresas. Quando eu decidi, em 2015, eu cheguei aqui em 1986. No ano de 2008, mais ou menos, aquela coisa, aquele incômodo já estava dentro de mim de novo. Eu não estava feliz de novo. E aí eu fui buscar outras coisas. Eu fiz um curso de coaching, eu fiz um curso de psicanálise, eu cheguei ao mestrado em comunicação e psicanálise, psicologia. E eu já não estava me sentindo mais tão feliz naquele trabalho. O jornalismo, os jornais corporativos já não te agradavam tanto. Mais ou menos o seguinte, fazer a mesma coisa que você fazia quando você tinha 17 anos, com 35, 40 anos, eu queria mudar. E quando eu descontinuei os meus contratos com essas empresas que eu fazia o jornal, as pessoas me diziam, você é louca, eu tinha grandes empresas como clientes. E eu interrompi os contratos porque eu não queria mais fazer só o jornal, eu queria trabalhar com consultoria. Não foi assim na louca, foi algo bem planejado. Paralelo aos jornais, eu comecei a prestar consultoria em comunicação. E depois eu fui crescendo, porque eu percebi... Você foi fazendo uma migração progressiva. Exato. E aí, em 2008, eu fiz o meu primeiro curso de coaching, eu já sabia o que eu queria. E eu fiz um plano para, em 2012, eu descontinuar a parte de comunicação e começar a parte de desenvolvimento humano. Eu não consegui em 2012, eu consegui em 2015, mas foi tudo muito, muito planejado. Foi suave também, né? Em 3 anos aí você fez uma migração de carreira praticamente. Com 2 filhos para criar, tendo que pagar as contas, tem que ser embora suave. Você tendo toda essa experiência de mais de 20 anos na área de comunicação interna, com jornalismo corporativo ali, você aprendeu a entrevistar pessoas. Perfeito. Você entrava normalmente pelo RH. Exato. Né? Então você já via a questão do desenvolvimento como algo muito importante para as empresas. Exato. Provavelmente muitas das matérias que você deve ter escrito abordava esse tipo de conteúdo. Um viés. Pois é, de pessoas. De desenvolvimento de pessoas, Exato. Propriamente dito, né? Eu posso resumir para você a minha experiência, como eu cheguei como jornalista, e aí eu via por que as peças de comunicação não funcionam. Está bem escrito, está bem editado, tem uma arte legal. Por que elas não funcionam com força? Por que não trazem um resultado melhor? Aí eu disse, porque as pessoas não sabem usar. Então, eu fazia algum material e a gestão não usava, a gestão da empresa, os líderes não sabiam usar aquilo. Aí eu comecei a treinar os líderes para usar esse material. E aí eu percebia que não é que eles não sabiam só usar, eles não conseguiam, não tinham um conteúdo interno, uma formação para a liderança para trabalhar isso. Um pouco mais de tempo à frente, eu vi que não era só a peça de comunicação e não era só o uso da peça, né? Era um ambiente onde isso acontecia. Aí eu fui fazer um mestrado em cultura, para entender como é que a gente trabalha com a cultura da organização, né? Olha que show. E hoje cultura está extremamente na moda. Quando eu fiz... Porque as empresas não davam valor para a cultura. Nada. E eu fiz o mestrado em 2008 na Uniso, a primeira turma de mestrado na Uniso. Mas eu já entrei fazendo um mestrado em comunicação e cultura. Desculpa, comunicação e psicologia. Ao longo do meu mestrado, a gente viu que comunicação é comum, ação, ela diz muito mais respeito à interação das pessoas. E isso forma cultura.
né? Há autores que dizem que comunicação é cultura e que cultura é comunicação. Independente desses autores, comunicação é relação. E relação a gente tem com gente. Então, eu sou hoje uma jornalista, não escrevo mais, não trabalho mais nessa continua área. sendo, para sempre será? Eu sou uma jornalista que trabalha com gente. Eu acho que a gente tem que trabalhar no desenvolvimento das pessoas, para que as pessoas alcancem os resultados. Você estava dizendo de venda, né? Um vendedor que não tem resiliência, um vendedor que não tem força interna, se automotiva, vende melhor? Não. Pode ter todas as técnicas, mas se não tiver um conteúdo interno, algo dentro dele que possibilite isso, não vai. Se encontra pessoas assim no mercado? Encontra, muitas. Com certeza, pessoas que têm isso. Agora, imagina se a gente conseguir sistematizar isso. Não é sem querer, né? Você, por exemplo, eu vejo em você, Ed, uma resiliência, uma criatividade, uma força interna muito grande, né? Como outras pessoas, há altos e baixos nisso. Como é que a gente apoia uma pessoa para manter isso? Como é que a gente desperta isso nas pessoas? Como é que desenvolve isso? Como é que desenvolve isso, né? Olhando para a pessoa, olhando para a pessoa. E aí a gente trabalha, o meu estilo de trabalho é trabalhar as pessoas, porque as pessoas é que alcançam os resultados. Olhando a cultura da organização, o fit cultural entre a pessoa e a cultura, mas especialmente olhando para as pessoas. Ed, eu faço coaching de executivos. Tem pessoas que não conseguem dar um feedback bem feito, tem pessoas que não conseguem lidar com a pressão, tem pessoas que ao longo do tempo elas se sentem demasiadamente sobrecarregadas. Isso não é técnico. Isso é comportamental. Como é que a gente trabalha? Como é que a gente ensina para a pessoa como delegar, como colocar barreiras, dizer isso não? Como que a gente trabalha isso? É olhando para as pessoas. Sim. Ao longo dos anos, eu passei por essa fase. Quando eu fui lá treinar o supervisor, que não sabia usar a ferramenta de comunicação, eu vi, não é que ele não sabe, ele não consegue. Né? Porque lá atrás ele traz do repertório de vida dele que não pode chamar a atenção das pessoas ou que tem que chamar a atenção e bater. Então ele leva esse comportamento, que é um repertório pessoal, É o que ele uma tem, herança. que ele aprendeu, né? Herança comportamental, exatamente. Ele leva isso para o trabalho. E é tão lindo a gente dizer, viu, não precisa ser só assim. A gente pode fazer diferente. Né? Parece que abre uma nuvem, uma Vira claridade. chaves. Isso aconteceu comigo, Ed. Eu sou de uma família espanhol, italiano, tudo junto e misturado, e português ainda. E a minha mãe era surda de um ouvido e meu pai era dono de uma gráfica. E gráficas antigas fazia muito barulho. Dentro de casa era uma gritaria pura. A gente não falava, a gente gritava, né? A gente estava conversando sobre futebol, quem passava na rua achava que a gente estava brigando. Uhum. Eu levei isso para o meu ambiente de trabalho. Porque eu não me separo dessa pessoa que foi criada lá pelo seu João e pela dona Henriqueta. Você é aquela pessoa. Eu sou aquela pessoa. E eu levei isso para o ambiente de trabalho. Até que um dia, numa reunião, eu me exaltei, porque eu fico exaltada quando eu estou alegre. Se eu falar alto, você me dá um toque. Eu fico exaltada. E aí alguém pôs a mão no meu braço e disse, não precisa gritar. E eu comecei a chorar. E a pessoa disse, poxa, mas eu fui tão gentil com você, eu não chamei a sua atenção. Eu disse, eu não estou chorando porque você me disse isso. Eu estou chorando porque eu não sabia. Eu não sabia que não precisava gritar. Caiu a ficha. Caiu a ficha ali, você resolveu se reprogramar. Exato. Né? Eu fiz 20 anos de terapia, eu tenho 64 anos. Né? Um terço. E eu fiz 20 anos de terapia, porque eu queria olhar para mim, para eu entender como é que eu trabalho com isso. Isso me fez tão bem que eu disse, não pode ficar só aqui. Aos 64 anos, eu quero devolver para o mundo que o mundo me deu. Que legal.
eu quero contribuir para o desenvolvimento das pessoas. E a migração que você fez do jornalismo para coaching foi em 2015. 2015 eu passei a fazer só consultoria. Só consultoria. Isso, e foi mais 1 ou 2 anos, e aí entrei com o coaching, que estava na moda, todo mundo queria conhecer, né, queria fazer. E é importante que eu diga para você, eu fiz 5 cursos de coaching, eu não fiz um. Eu sou Master Coaching. Por quê? Exatamente por conta dessa questão. É moda. É fato, tem muito coaching no mercado que não tem talvez uma formação, e por favor, não estou julgando ninguém, não quero colocar ninguém Mas tem, na né? berlinda. A gente sabe que tem coaching de palco. Pois é. Só sabe do palco. Mas... Eu quero dizer de mim, eu quis fazer esses cursos para ter segurança no que eu estava fazendo. Eu fiz o self, eu fiz o business, eu fiz o master, eu fiz o perfil comportamental, eu fiz 2 vezes o self. Por isso que eu digo 5 cursos, porque eu fiz 2 vezes o self. Eu saí de lá tão captada por aquilo, tão... decidida. Que eu fiquei, gente, como é que eu vou fazer isso? Vou fazer esse curso de novo. E o curso não era barato. Sei lá, era como se fosse uns R$8.000 hoje. Voltei, guardei dinheiro e voltei lá e fiz de novo. Quando o professor me viu, ele disse, mas você já não fez? Eu disse, mas eu quero fazer bem feito. Eu quero saber o que eu estou fazendo. Me sinto mais preparada para fazer. Então, não foi um cursinho de fim de semana, não. Aí, eu comecei a prestar consultoria, especialmente na área de comunicação. E também foi, como você disse, muito natural eu começar a trabalhar as pessoas para desenvolverem essas habilidades. E aí, eu entrei no coaching, na mentoria, em treinamentos, palestras. E está até hoje fazendo isso. Até hoje. Então, a grande virada de chave foi também a sua insatisfação ali com aquele momento empresarial. Exato. E que você virou a chave em 2015 ali e resolveu trabalhar mais com consultoria, mais próximo dos empresários de alguma forma. Exato. E isso é mega importante, Ed, porque a gente não sabe fechar ciclos. E a gente precisa aprender que sim, fecha ciclos. Né? Nada na vida é algo que você não pode... Eterno. Isso, que você não deva fazer mudanças. Você pode e deve fazer mudanças. Então, quando eu deixei de fazer jornalismo e parti para a consultoria, me deu um vazio. Eu disse que eu estou fazendo. Eu amo isso. Será que vai dar certo? Exato. Então, muitas pessoas, às vezes, não viram essa chave por medo, por receio de que aquilo não vai ser tão bom quanto era o anterior, que ele já estava cansada. E me diga, como é que um profissional pode entregar o seu melhor se ele não fizer isso? Se ele não está feliz ou se ele não está ali satisfeito com o que ele está fazendo, né? Falando da área de vendas, o vendedor, se ele não entender o ciclo dele, porque alguns ciclos são ensinar os outros. Pronto, cara, você já sabe. Que contribuição você está dando para o desenvolvimento das outras pessoas? Para o negócio, isso é muito importante. E para você também, porque tudo que a gente dá volta para a gente, né? Em vendas também a gente precisa fazer essa reflexão sobre ciclos a serem fechados. Sem dúvida. Né? Sem dúvida Qual nenhuma. a estratégia do seu negócio? Sem dúvida. Qual é o público que você quer alcançar? Esse público é o mesmo? Essa claridade do que você quer, dos objetivos que você quer atingir, né? Conquistar. Em vendas se fala muito em conquistar. Exato, exato. E trabalhar no comportamental ajuda muito isso, né? Porque eu sou consteladora organizacional, e na constelação familiar e organizacional tem uma lei que diz que... É uma lei que diz que você ocupa um lugar. E naquele seu lugar, se você está fora do seu lugar, por exemplo, eu tenho um lugar de mãe, eu tenho um lugar de filha, eu tenho um lugar de amiga, eu tenho um lugar de profissional, mas vamos no lugar de mãe. Se eu não ocupo o meu lugar de mãe com os meus filhos, eu perco a força. Eu quero ser amiguinha dos meus filhos, perdi a força, perco a autoridade, perco aquilo de melhor que eu posso dar. Agora, se eu quiser ser sua mãe, no ambiente de trabalho, eu não ocupo o meu lugar de profissional e quero ser sua mãe,
eu crio um problema enorme. Posições definidas. Exato. E aí a liderança vai e assume uma liderança e carrega essa herança comportamental, essa falta de compreensão do seu próprio papel, e é amiguinha do funcionário. E não vou chamar atenção porque eu fico chateado com a pessoa. Enfim, você tem que ocupar o seu lugar, porque no seu lugar você tem força. Se é um cara de comunicação, é aí que você tem força. É aí que você consegue colocar o melhor de você. Fazendo sempre a mesma coisa em comunicação? Não, eu mudei. Eu fui fazendo outras. E hoje, como que um cliente chega para você? Como que você começa um trabalho com um cliente novo? Então, eu fiz um trabalho de vendas que não é muito convencional. Né? O tipo de trabalho que eu vendo, eu não fico publicando só. Né? Se eu te disser que em 40 anos de empresa, eu nunca fui atrás de cliente, você acredita? Acredito. Sempre indicação. Sempre por indicação, né? Sempre por indicação. Sei muito bem o que é isso. Mas eu fiz um trabalho forte com associações, eu fui diretora da ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, eu fui vice-presidente da APRH, por muitos anos, a Associação dos Profissionais de Recursos Humanos. Então, eu fiz um trabalho junto a essas associações, fiz muita palestra gratuita, fiz muito atendimento pro bono, para as pessoas conhecerem o meu trabalho. Que era já o seu estilo, né? A sua essência era fazer esse relacionamento e ele se transformava em negócio muito facilmente, acredito. E eu tenho, eu vou chamar de cacuete, tá? Muito peculiar. O meu cacuete é ficar amiga das pessoas. Então, acho que não é caguete, né? É o seu estilo. Eu vejo, do meu lugar de prestadora de serviços, eu tomo decisões em relação ao serviço. Mas eu tenho amigos meus que me contratam e que vão na minha casa para fazer churrasco, para a gente fazer jantares juntos. Mas eu costumo dizer, fora do contrato. O meu lugar de cliente é lá. Mas Jung, Carl Gustav Jung, que foi meu referencial teórico no mestrado e em algumas aulas que eu fiz do doutorado, também foi meu referencial teórico, ele diz assim, conheça todas as técnicas, saiba usar todas as ferramentas. Mas quando você sentar à frente de uma pessoa, lembre-se de que é uma alma conversando com outra alma. Eu trago isso para a minha performance profissional. Eu sei, posso saber todas as técnicas, mas na hora que eu estou sentada junto com uma pessoa, é uma pessoa. Né? Então, aí vira amigo. Uma alma conversando com a outra. Exatamente. E normalmente, quando você revela a sua, o outro revela a dele. Isso, e isso acaba faz fortalecendo ali o relacionamento, a amizade. Isso, e estimula a força das pessoas. Muitos dos processos de coaching que eu faço, eu percebo que a pessoa só precisava acreditar nela mesma. Ela só precisava olhar para ela. E quando eu olho e digo, eu estou vendo você. Eu acredito em você. É como se você puxasse ali a pessoa ali com um fiozinho e trouxesse ela para a realidade que vai ser melhor para ela. Você tem que olhar para como você está fazendo. Por que você não tenta essa técnica? Por que você não faz essa apresentação? Por que você não olha assim? Porque o coaching, ele não diz faça isso ou faça aquilo. Ele faz perguntas e você decide. Eu junto, no meu processo de coaching, eu junto a psicanálise, que eu sou psicanalista, eu sou consteladora organizacional e familiar, eu junto alguns conceitos, também não fiz um cursinho de um fim de semana, foram 3 anos. Sempre boas formações. Isso, gastei muito dinheiro com isso, mas todo esse dinheiro voltou. Jornalista também. Faz ali as suas investigações. Exato. Então, eu não me privo de dizer para pessoas coisas que eu preciso dizer. Então, por exemplo, se ela está se vitimizando, eu não me privo de dizer isso para ela. Olha, a culpa é tudo, só dos outros. O coaching tem uma pergunta maravilhosa, que é a seguinte, que vale para todo mundo que está vendo aqui. Qual é a sua responsabilidade no problema que te afeta?
Quando eu fui fazer coaching, eu já fiz vários processos de coaching. A gente chama de processo o número de sessões que se atende a pessoa. Aí o meu coaching disse isso para mim. E eu fiquei olhando para ele pensando, pô, tô pagando aqui um monte de dinheiro, tô perdendo o meu tempo, o cara vem dizer que a culpa é minha? Parece que ele estava lendo os meus pensamentos. Ele vira para mim e fala, Suzy, se você não tiver responsabilidade, você não tem como consertar, resolver, melhorar. Se a responsabilidade não é sua, não te cabe resolver. E aí eu disse, realmente, eu tenho muitas responsabilidades. Algumas das responsabilidades que eu não reconheci em mim. Eu faço demais. Eu tenho que fazer do meu lugar até onde eu posso fazer. Então, eu tinha clientes que me pediam, e eu continuo fazendo isso, tá? X, eu dava X mais 2. Sempre entregando mais. Só que eu tinha clientes que pediam X e queria X mais 8. E eu dava. E eu entregava. Então, é problema meu, não é dele. Porque ele pediu e eu aceitei. Então, colocar limites é uma questão só unilateral. Eu tenho que colocar limites. E quando ele me fez essa pergunta, qual é a sua responsabilidade no problema que te afeta? Eu vi, opa, tenho muitas coisas que eu posso melhorar. Tem muitas coisas que eu posso transformar. E vou dizer para você, quando a gente se transforma, as coisas em volta da gente se transformam também. Sem dúvida, o mundo muda. O mundo muda. E eu não sou Alice, não vivo no País das Maravilhas. Mas eu entendo perfeitamente isso. Essa potência é minha, sou eu que tenho que fazer. Isso não quer dizer que eu não viva problemas, isso não quer dizer que não tenha intempéries na minha vida também. Isso só quer dizer que quando elas chegam, eu consigo regular minha emoção e fazer o melhor possível. Eu consigo regular quando eu tenho consciência. Recentemente eu passei por um episódio que quando eu cheguei em casa eu disse, onde é que eu estava? O que estava acontecendo? Eu não tinha consciência. A partir do momento que eu tomei consciência que o que estava acontecendo comigo, porque às vezes a gente é manipulada sem perceber. Sim. Né? Ou a gente é pressionada e aceita a pressão. Quando você toma consciência disso, você toma melhores decisões. Para a vida pessoal, isso é maravilhoso, incrível, mas isso também é bom para a vida profissional. Isso também é bom para o cara que, como vendedor, leva a imagem da empresa para o cliente. Porque o cliente vê no vendedor a empresa. Uhum. Como é que esse cara está se colocando? Como ele está regulando as emoções? O que ele faz quando alguma coisa dá errado? Ele está representando ali uma marca, a empresa. Perfeito. E a personalidade dele, o comportamento dele também vai dizer, não só sobre ele, mas vai dizer sobre a empresa que o contratou. Com certeza. Então, é muito disso. Como as pessoas sabem do meu trabalho, ouvindo o que as outras pessoas dizem, ou vendo alguma palestra minha. E aí vai te conhecendo, vai fortalecendo a relação e vai te contratando também, indicando para os amigos ou para outros, falar, Suzy resolveu os problemas na minha empresa, olha aqui, te indico, toque o telefone dela. É verdade. E para o futuro, Suzy, o que você pensa em fazer? Pois é, eu também estou estudando isso em mim mesma. Para onde vai a Suzy Berbel e a Acesso, né? É Acesso, Cultura Organizacional e Desenvolvimento Humano. Como eu disse para você, eu estou numa fase, aos 64 anos, 1000 perguntas na minha cabeça, um contexto de mundo diferenciado. Eu tenho me perguntado como é que eu posso servir melhor a vida. Porque se eu servir melhor a vida, eu também vou estar melhor. Eu amo o meu trabalho. Está se servindo também. Isso, com certeza. Eu amo o meu trabalho, mas eu não quero trabalhar mais 16, 12, 14 horas por dia. Então, eu quero trabalhar com o que eu gosto. E o que eu gosto é desenvolvimento de pessoas. Eu tenho alguns planos para o futuro, né? Eu já tive grupos de mulheres que a gente fez mentoria. Eu sou contoterapeuta, então a gente usava contos, especialmente do livro Mulheres que Correm com os Lobos, para a gente trabalhar esse fortalecimento do feminino. E não é balela, não.
tá? A gente tem algumas questões que atingem o mundo feminino que são muito difíceis de resolver. As pessoas me chamavam, você é muito briguenta. Como é que uma mulher à frente de uma empresa que faz 40 anos não vai brigar? Eu não tinha só que argumentar, eu tinha que brigar, porque muitas vezes a mulher não é ouvida. Ela tem que se provar. Ela tem que provar. Né? Então eu quero fazer trabalhos com mulheres, mas especialmente eu quero fazer trabalho com líderes, porque eu vejo que os líderes estão num momento, no contexto de mundo, em que são extremamente pressionados, têm que fazer entregas, se cobram muito, e eu quero fazer um trabalho com eles. Você pode fazer tudo isso, tá? Eu fiz. Claro. Mas dá para regular, não precisa ser só de um jeito, né? Quero fazer alguns podcasts, quem sabe você... Produzir conteúdos. Eu quero fazer um podcast que eu estou pensando que a temática é gente que é líder, não é só sobre liderança. Eu quero ver a pessoa que está atrás desse líder, né? Como é que ele desenvolveu essa capacidade, que perrengues que ele passou. Vai ser um podcast de tirar camadas. Exato. De revelações. Tomara que dê certo. Não, vai sim. E agora, o que você acredita que nesses objetivos que você tem para os próximos anos vai ser mais complicado, vai ser mais difícil para você conquistar? Quais seriam os obstáculos para você chegar nesses objetivos? Como eu disse para você, eu nunca vendi meu trabalho. Eu não sei como é que eu vou estruturar essa nova fase, né? Esse novo momento. Eu acho que esse vai ser um grande desafio, né? E o mundo digital, para mim, cara, eu fiz escola de datilografia, A, S, D, F, G. Então, tenho muito orgulho da minha idade, não estou achando ruim disso, não. Mas eu preciso aprender muitas coisas. E o mundo digital, para mim, é uma grande incógnita. Eu sei lá como é que isso funciona. Eu gosto de olho no olho, eu gosto de conversar com gente, mas eu quero entrar nesse mundo, né? A minha dissertação de mestrado, imagina que eu fiz em 2008, tá? Foi sobre o impacto de tudo que estava acontecendo no mundo, e lá atrás era o Facebook, não tinha o WhatsApp, não tinha Instagram. Orkut, isso. As telenovelas, né? A novela na televisão que imputava comportamentos, inclusive dentro das organizações. As principais influenciadoras. Como isso impacta na psique. A minha dissertação de mestrado foi como esse entorno mexe com a minha psique. O meu comportamento é influenciado quanto? Né? Ou seja, você já é uma especialista em influência, só não está no digital, né? Porque digital, hoje você tem várias especialidades que você tem e que são especialidades muito requisitadas no mundo digital, porque eu acredito que a questão da cultura, né, das marcas é uma coisa muito procurada. A galera hoje na internet fala-se muito em comunidades. Então, quem consegue construir uma comunidade consegue ter um sucesso mais fácil na internet. Engajamento, né? Então, tudo isso você tem experiência no mundo offline, vamos chamar assim. Você pode, de alguma maneira, adaptar esse conhecimento para fazer isso no digital também. Eu acho que esse é um desafio. Esse é um dos maiores desafios. Né? E eu olhar para mim mesma e acreditar que eu posso fazer isso. Porque eu carregava marmita quando eu trabalhava nessa empresa de vendas da feira. Então, eu sou uma marmiteira que cresceu, eu não perdi isso. E tudo na vida tem dois lados, né? Eu fico muito feliz de não ter perdido essa minha autoimagem de uma pessoa que se construiu, porque isso me traz a humildade que eu preciso ter, isso me traz uma vivência de olhar para o outro com mais carinho, porque ele pode carregar a marmita também. Mas, em contrapartida, eu não tenho essa consciência que você está dizendo. Né? Que você pode fazer isso tudo, né? Mas eu vou lá, vamos ver. Não, sem dúvida nenhuma. Agora, até falando desses seus objetivos, que você quer falar com líderes, pessoas que realmente têm aí uma posição que podem transformar a vida de milhares de pessoas. Exato. Então, você tem conteúdo, tem experiência para isso, tem formação técnica para isso. Quem que está fazendo um conteúdo similar hoje, que você conhece, às vezes até segue, admira? Tem alguns nomes que você se lembra nesse momento de influenciadores ou profissionais mesmo que
tem uma função parecida com a que você quer desenvolver na internet? Eu não sei. Eu não sei, não quero parecer arrogante, Sim. mas eu não vi isso. Da forma que você quer oferecer, Da forma não. como está na minha cabeça. Na sua cabeça, não. Eu não vi. Tem alguns podcasts que eu ouço, tem um podcast que eu ouço que chama Lugar de Potência, que ele ouve líderes e pergunta sobre a vida profissional. Esses dias eu até interagi com ele, perdão, esqueci o nome. E ele diz assim, como é que foi a sua trajetória profissional, como é que você fez para mudar? E eu mandei uma mensagem para ele dizendo, e quando ele vai falar das dificuldades que ele teve, quando ele vai falar do comportamento que ele precisou rever, né? A gente até bateu um papo. O podcast Lugar de Potência é muito legal. Eu ouço também o podcast Isso Não É Uma Sessão de Análise, da Vera Iaconelli, maravilhoso, gosto bastante também, mas não é só para líderes. Não é bem o que você vai produzir de conteúdo ou o que você pretende fazer. Exato. Mas, assim... Talvez seja ignorância minha, tá? Não, sem dúvida. Mas pode ser que você tenha outros canais que você escuta que talvez também não venha a lembrança nesse momento. Isso. Agora, ídolos ou profissionais, mentores da sua vida que você guarda assim com o maior carinho, que usa os ensinamentos até hoje? Olha, eu sou de uma geração que não tinha internet, tá? Então, eles não vão aparecer na internet muitos deles. Eu posso te citar autores que fazem muito a minha cabeça. Perfeito. O Carl Gustav Jung é um deles, cara. Carl Jung. Nossa, eu... É Jung ou Jung? Jung. Jung, né? Isso. Eu, como referencial teórico, eu li muito, estudei muito sobre ele. Simon Sinek, ele é, para mim, uma referência muito bacana. Me lembra agora. Mas já deu aí duas autoridades máximas aí nas áreas que você atua, né? Isso. Agora, o que você acredita que esses profissionais que hoje estão, né, mais ou menos disputando a mesma audiência que você, teoricamente, no futuro vai disputar, estão falando que você não concorda com eles, né? Quem está falando com o líder hoje tem muita gente, né? E o que você acha que estão falando, estão pregando que você não concorda? Respostas rápidas. Padrões bem pré-estabelecidos. Liderança, o líder tem que fazer isso. Eu acho que não é bem assim. Eu não quero fazer nenhuma crítica, mas pesada, mas vou fazer. Respostas simplistas demais, elas não resolvem o problema, né? Eu não engano. Eu começo a dizer para o meu cliente, não vou te enganar, cara, não tem fórmula mágica. Tá? A gente vai ter que construir isso junto de você. Eu tenho vários... Sabe por que isso? Porque técnicas existem demais, mas você usar a técnica é diferente. Vou te dar um exemplo. Emagrecer é super fácil. É só seguir a dieta. Quem é que consegue isso? Tem que ter um approach comportamental para você seguir a técnica, né? Então, o que eu discordo? Sabe? De pasteurizar o comportamento, fazer tudo igual, ou de achar que, olha, faz isso, que você vai ficar milionário, que você vai ganhar muito dinheiro. Não vai, cara. Não vai. Não é assim. Eu não vou tirar dinheiro de ninguém. Não tem milagre, né? Tem milagre. A gente tem que construir aos poucos. A minha experiência aqui, a experiência que eu vivi, me demonstra que a gente constrói isso. A gente vai construindo isso. Eu tive, ao longo da minha carreira, insights que algumas pessoas me trouxeram, que foram importantíssimos. E eles me ajudaram, esses insights, a promover transformações. Então, eu quero isso. Eu quero prover insights e dar suporte para que as pessoas encontrem a fórmula delas, o jeito delas fazerem as coisas acontecerem. Dentro das organizações, alinhado ao fit cultural, à cultura da empresa, ao produto, à vocação que essa empresa tem. A gente procura isso, Ed. Uhum. A gente procura, mesmo de forma inconsciente, estar perto dos nossos, né?
Por exemplo, eu atendi um coach que estava me contando do filho dele, que adora esportes, e ele foi trabalhar numa empresa de esportes, fez engenharia e foi trabalhar numa empresa forte em produtos esportivos. Eu disse, ele foi buscar isso. É no lugar dele que ele vai conseguir bons resultados. Até esse menino cair a ficha de que é assim que ele vai conseguir o resultado dele, tendo enormes impactos externos, dizendo, isso é bobagem, você não vai ganhar dinheiro. Uhum. Então, é isso que eu quero, prover insights. Muito bom. E você, nessa sua vida de consultora, de coaching, mesmo mentora, você tem um método para chamar de seu? Tem. Você desenvolveu, que fala assim, isso aqui é meu método? Eu tenho um método, sim. Eu analiso muito com quem é que eu estou trabalhando. Primeiro, eu preciso conhecer a pessoa. Então, eu aplico avaliações de perfil comportamental, eu faço entrevistas, eu crio condições de entender qual é o repertório dessa pessoa. Ah, Suzy, mas ele é um líder. Você está fazendo o coaching com ele para ele ser promovido para diretor. Tá bom, mas eu preciso entender quem é essa pessoa. O que é que ele tem de melhor? Como é que ele pode oferecer o que ele tem? Uhum. Quem ele é para o negócio? Como é que ele pode emprestar para o negócio essas melhores qualidades? Então, esse é o meu método. Primeiro, conhecer a pessoa. Depois, entender... minimamente conhecer, né? Porque a gente não conhece ninguém. Mas minimamente entender o que pega, né? O que impede que essa pessoa realize os objetivos dela. Né? Qual é a barreira que a gente precisa trabalhar? Você faz uma espécie de diagnóstico aí, né? Uhum. Para poder depois começar o seu trabalho, Exato. propriamente dito. Isso. Aí eu sou um pouco prática, né? Então eu trabalho com ferramentas mesmo. Olha, então vamos fazer um checklist, então vamos desenvolver aqui um projeto, um plano, que ações que você precisa tomar, enfim. Legal. Esse tipo de... Agora, vamos dizer que você tem uma marca e sua marca fosse um filme ou um livro. Que filme seria? Que livro seria? Uma marca que diz muito sobre a Suzy, sobre esse método que você acabou de citar. Eu vou ser muito honesta com você. 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. O filme é belíssimo e o livro é algo contagiante. Eu era criança, eu era adolescente quando eu li e assisti o filme. 100 Anos de Solidão, porque ele é um questionamento sobre si mesmo, te coloca à prova sobre a sua própria humanidade. Né? Quem sou eu? Né? Quem não assistiu o filme ou não leu o livro, né? É um padre, né? Que vive uma experiência muito grande que coloca em xeque o seu próprio propósito de ser padre. Eu acho belíssimo isso, porque mostra a humanidade, né? E que sim, eu posso ter uma experiência para testar mesmo o que é que eu quero, para que eu entenda melhor isso tudo. Né? Então, 100 Anos de Solidão. Perfeito. Agora, em termos de embalagem, vamos falar da Suzy pessoa. A Suzy, como que ela gosta de se apresentar? Mais social? A Suzy tem algumas versões? Como que é? A Suzy tem uma característica de apresentação ou você muda? Eu tenho várias versões. Tem várias versões? Tenho várias versões. Mas como é que eu gosto de me apresentar? Eu gosto de me apresentar de uma forma mais leve, em que eu crio uma afinidade com quem está me ouvindo ou com quem eu estou falando. Isso não quer dizer que eu não vá tentar me vestir bem, né? Botar uma camisa. Mas isso quer dizer que eu não vou botar um brinco de 2 metros, eu não vou fazer um cabelo rebuscado, eu não vou ficar distante do meu público porque eu estou vestindo uma roupa que te X. distancie. Exato. Legal. Algum acessório que você usa sempre? Fala assim, não posso sair de casa sem? Eu tenho alguns, né? O meu colarzinho, que tem muito mais a ver com o meu jeito de estar no mundo, a minha fé. Não saio sem ele, né?
E interessante você me perguntar isso, porque eu perdi 2 anéis, um em seguida do outro recentemente. Que eram acessórios marcantes ali. Mas os meus acessórios têm símbolo. Ah, tem significado. Um deles era o meu anel de coaching, Master Coaching. Quando você se forma, você recebe um anel, né? Igual advogado. Igual advogado. E eu perdi esse anel. Me diz o que isso está querendo dizer. Pois é. E eu sou divorciada. E quando eu me divorciei, eu comprei um anel lindo para mim, disse, essa é minha aliança. Comigo mesmo. E eu perdi os 2. Então, eu estou aqui me questionando o que isso está representando. O que eu cheguei à conclusão que é uma mudança geral na minha vida, né? Pois é, está mudando. E acho que vai mudar mais ainda. Espero. Agora, vamos falar de visual, de cenário. Se você vai fazer uma call assim com os teus possíveis clientes ou líderes, o que você gostaria de colocar como cenário no fundo da sua imagem? Numa call, numa conferência que representasse quem é a Suzy, você colocaria o quê? Você numa paisagem? Você num escritório? O que você algo colocaria? Que não chamasse mais atenção do que o próprio processo. Mas eu quero um cenário clean. Eu colocaria lá as minhas estatuetas que têm algum significado, algo religioso, sem querer impor nada a ninguém. Mas eu sou assim, né? Sim, então para que as pessoas também pudessem ali até interpretar quem é a Suzy através desses objetos. Eu tenho o meu escritório, que eu tenho foto dos meus filhos, homens feitos, mas eu tenho foto deles. Eternos bebês. Você tem quantos filhos? Eu tive 3, um eu perdi durante a gestação, mas eu tenho um filho de 34 anos e um outro de 30, o Renan e o Bruno. 2 homens já formados. 2 homens, já pagam a conta para mim. Já pagam contas para você, né? Agora sim, e como você classifica a sua fala, Suzy? Você acha que sua fala é uma fala mais didática? Você acredita que a forma de você conduzir uma conversa, ela é mais energética, mais acelerada? Você se considera, às vezes, mais bem-humorada, sarcástica? Como que você classifica o seu jeito de falar? É uma fala mais bem-humorada, mais coloquial, mas que tem por trás todo um conceito. Então, eu cito autores, eu trabalho com métodos. Às vezes, eu nem falo qual é o método, mas eu uso. As pessoas não sabem, mas eu sei. Então, não é didático. Eu quero crer que ele seja bem humano, assim, sem julgamento, né? Não julgar as pessoas, assim, de uma forma simples. E em cima do teu próprio conhecimento, da sua experiência de vida, se eu te chamasse para subir no palco agora, pintou lá um buraco num evento, na hora. Eu sei que a Suzy vai subir ali e vai dar uma palestra. Fale 3 assuntos que você subiria e daria ali uma palestra tranquilamente ali por 40 minutos a 1 hora, sem precisar de PowerPoint, sem precisar de nenhum recurso. 3 assuntos. Inteligência emocional. Legal, hein? Herança comportamental. Herança comportamental. É fantástico isso. E autoconhecimento. Que tem muito a ver com inteligência emocional, mas o foco seria mais voltado para a pessoa mesmo. Que legal, você subiria lá e tranquilo. Discorreria ali 1 hora sem precisar de nenhum recurso audiovisual, só garganta e conhecimento. Exato. Olha que legal. Faz parte da minha herança comportamental. Eu tinha 6 ou 7 anos, não, nem isso, 5 ou 6 anos, e lá atrás, né, quase 60 anos atrás, os casamentos tinham banda, né? E minha mãe me colocava em cima do palco onde a banda estava para dançar. E eu amo até hoje dançar, e eu ia, tranquila. Então, isso faz parte da herança que eu recebi. Eu me sinto muito bem conversando com pessoas. E vendo aí esse movimento de internet, todo mundo fazendo tudo por likes, tudo por seguidores, o que você não faria de jeito nenhum para ganhar like? Mentir. Tô fora. Essa história de compra o meu curso que em 5 minutos você vai adquirir essa habilidade. Vai fazer milagres, vai ganhar milhões? Não. E tem outras coisas também, uma exposição demasiada de vida pessoal, não.
criticar outras pessoas. Eu acho assim horrível. Tem gente que faz like porque está falando mal de alguém. Ganha likes falando mal do outro. Isso. Eu acho que tem alguns limites éticos e morais que não cabem. Não sou a Madre Teresa, mas eu quero viver bem, eu quero estar tranquila, eu não quero brigar com ninguém, não. Então mas se precisar, tô dentro. Tá, se precisar, né? Pago para não entrar. Mas Exato. se entrar, né? Exato. Agora vamos aproveitar e falar de valores da Suzy. Então vamos listar aí um tópico aí dos valores que a Suzy carrega, que a Suzy defende com unhas e dentes e que realmente são importantes para você desde sempre. Ética. Ética. Colaboração. Para mim, eu não sei fazer nada sozinha e eu nem quero saber. Porque eu não acredito numa construção isolada. Né? A gente tem que fazer junto mesmo. Então, ética, colaboração. Eu vou te dar um valor aqui, mas antes eu vou me explicar. Eu não sou Alice e vivo no País das Maravilhas, mas amor, para mim, é um valor inegociável. E amor mesmo. Amor não é só sentimentalismo. Amor é atitude. Amor é atitude. Se eu te perguntar onde é que você gasta o seu dinheiro, eu vou estar descobrindo onde tem amor. Se eu te perguntar onde é que você gasta o seu tempo, eu vou estar descobrindo onde tem amor. Eu gasto meu tempo jogando videogame. Ou tudo tem dois lados, né? A gente tem que sempre observar isso. Ou você tem que fazer alguma coisa para atuar profissionalmente nessa área, ou você tem que descobrir o que é que está te fazendo se ausentar da sua vida. O que está acontecendo que você está iludido, né? Então, amor. Amor, perfeito. E agora, Suzy, chegando no final aí, me fala frases, ditados populares, metáforas, analogias que você usa, que até as pessoas já reconhecem. Fala, isso aqui é a Suzy que fala. Eu gosto muito de frases, eu acho que elas trazem uma possibilidade de reflexão grande. Tem uma frase que eu gosto muito que diz: não estamos vivos apenas porque não morremos. Estamos vivos para enfrentar os desafios, vencermos e crescermos. Perfeito. Olha, linda, né? Que lição, né? Uma frase que fala muito. Tem gente, infelizmente, que está morto em vida, né? Ou porque está enfrentando um desafio, se fecha, se acovarda. A gente não está vivo só por causa disso. A gente está vivo para crescer, para aprender. Perfeito. Tem mais frases, mais ditados populares que você gosta e fala sempre? Ditados populares eu tenho vários. Água mole em pedra dura, tanto bate até que Esse é bem de desenvolvimento de pessoas. Nossa, gente, isso aí tem por trás um conhecimento tão forte, né, de resiliência, de persistência, né? E persistir é diferente de insistir. Insistir é repetir, repetir, repetir. Persistir é fazer algo de forma diferente, né? Então, eu acho que até isso dá traz certo. também até dá certo. Até né? dá certo. Ou também desistir. Furou. Acabou, tô fora. Né? Em alguns momentos a gente precisa tomar essas decisões. Né? Eu gosto muito do Jung, essa frase dele, de você, quando estiver conversando com uma pessoa, né, aprenda todas as técnicas, saiba usar todos os instrumentos e ferramentas, mas quando você estiver à frente de uma pessoa, lembre-se que é uma alma conversando com outra. Pois é, e é uma alma aqui conversando com outra que a gente encerra esse papo maravilhoso, gostoso. Coisa boa. Falaríamos a tarde toda aqui sobre a Suzy e principalmente a Suzy tem muita coisa para ensinar. Já se percebe nessa poucos minutos aqui de podcast que você vai ter aí muito sucesso com o teu conteúdo, com a tua experiência e tem muita gente que vai poder ser ajudado, auxiliado por você. E o bom da internet é que isso escala, né? Isso multiplica. Eu quero compartilhar. Faz assim a gente ultrapassar fronteiras, né? Exato. Porque aqui se a gente está em Sorocaba, a região tem uma limitação. Quando você vai para o digital, isso se transforma num potencial muito grande de levar todo esse conhecimento para muita gente. É o que eu quero. Onde que acham a Suzy hoje?
Nas minhas redes sociais. Tá na internet. Estou na internet. Né? Instagram, Facebook, LinkedIn, Suzy Berbel. Suzy, S-U-S-I, Berbel. Perfeito. Suzy, mais alguma coisa que você queira falar, de dar recado, deixar uma mensagem? Eu quero só te agradecer, porque essa é uma possibilidade que vai abrir fronteiras. Essa é uma possibilidade de olhar para mim mesma e de evoluir e crescer. Muito obrigada. Com certeza. Foi uma verdadeira aula. Então, para você que pretende, né, buscar mais resultados, apesar do nosso podcast aqui chamar Venda Sim, a gente também traz conteúdos que falam de comportamento, de desenvolvimento humano, porque a gente entende que uma venda, um resultado, uma conquista, sem você trabalhar o ser humano, você não vai conseguir absolutamente nada, né, Suzy? É algo que depende muito do ser humano e a gente vai trazer, sim, aqui muitas pessoas que possam compartilhar esse conhecimento de desenvolvimento de pessoas, como a Suzy falou aqui por um pouco mais de 50 minutos. Vendas é uma ação humana. Sem dúvida, é o humano que está ali. Tudo bem, você pode fazer e-commerce, mas tem ali uma pessoa que está por trás disso, que precisa saber, um bilhetinho que você mandar já faz uma diferença danada, né? Sem dúvida nenhuma. Então, você quer vender mais? Quer vender melhor? Quer ter resultados? Quer desenvolver você ou a sua equipe? Venda Sim. Esse é o seu podcast. Então, lembre-se aí de dar a curtida, não custa nada você curtir ou seguir aqui o nosso canal e também avisar, ativar o sininho ali para ser notificado dos novos conteúdos que a gente publica. Agora, se você acha que esse conteúdo aqui pode ser interessante para outra pessoa que você conhece, por favor, compartilhe e fique ligado nos nossos próximos episódios. Vem muita coisa boa por aí. Até lá!